E eu ia pra UPA, porque por condições financeiras mesmo, sabe? E eu ia pra UPA e eu via como é que era aquela situação. E aí eu comecei a me sentir muito inútil comigo e na minha profissão, sabe? Eu sei que a arquitetura, ela consegue trabalhar de forma a ajudar outras pessoas. Só que não era o que eu, pessoalmente, gostava na arquitetura. Não era aquilo que me encantava na arquitetura. E aí, essa rotina de estar precisando de uma outra pessoa e ter alguém para poder me atender e cuidar de mim, foi o que fez diferença para mim, sabe? E eu queria ser essa pessoa também, para outra pessoa. E aí foi aí que eu decidi assim, não, eu quero tentar a medicina. Eu falo assim, que eu fiz arquitetura pra mim, e que medicina eu quero tentar fazer pra outra pessoa, sabe? Pra todo mundo que eu vou ter que tratar, pra todo mundo que eu vou ter que lidar. Então, olá, Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Podcast, que bom receber você aqui, contar Obrigada. essa história. E conta pra gente, onde você passou, qual curso, qual faculdade? Eu passei aqui para BH mesmo, na UFMG, em medicina. Olha só. E parabéns. Obrigada. E como foi o caminho para chegar? Assim, eu ainda estou em pouco estado de choque, sabe? Não entendi muito bem como é que as coisas aconteceram. Eu formei no ensino médio muito cedo, em 2012. E aí eu fiz arquitetura e eu nunca tinha pensado em outro curso. Nunca, nunca, nunca. Durante o curso inteiro eu amei arquitetura, era apaixonada. E aí eu formei e eu descobri que eu não amava trabalhar em arquitetura. E aí foi mais difícil para mim falar que eu não queria mais arquitetura do que parar de fato e estudar, sabe? Porque eu realmente amei muito o curso, muito, muito. E aí, quando entrou a pandemia e eu comecei a trabalhar online, eu falei assim, gente, eu não quero fazer isso mais 30 anos, não vai dar pra mim. Aí eu resolvi voltar a estudar, na metade de 2020. Só que eu não sabia nada. Eu não lembrava absolutamente nada da escola, nada, nada, nada. E o que eu tive de arquitetura de base era muito geografia política, sabe? Mais levado para o lado do urbanismo. Então, era uma fração muito pequenininha da prova. E aí eu peguei a metade de 2020 para poder tentar ver o que estava acontecendo, porque até o Enem tinha mudado muito de quando eu fiz, eu não sabia mais absolutamente nada. E aí eu tentei revisar as matérias, me situar, e quando foi no ano passado, aí eu comecei a estudar direitinho, assim, esse vai ser o ano de vestibular. Aí foi. Tá, mas aí a ideia da medicina então foi surgindo pensando no que você trabalharia. Aham. E foi muito recente. Foi quando, no finalzinho de 2019, eu tive pedra na vesícula. E aí eu ficava passando muito mal. E eu ia pra UPA toda semana. E eu ficava vendo o ambiente de hospital muito, sabe? E aí foi aí que despertou pra mim que eu queria trabalhar com isso, que eu queria estar trabalhando diretamente com pessoas. E aí foi muito recente. Eu não tive o sonho de medicina desde criança. Não foi assim pra mim. Foi de bem pra cá, tem 2 anos, 3 anos que isso apareceu pra mim. E aí, então, você decidiu estudar e todo mundo na sua família apoiou? Eu não contei pra quase ninguém. Olha! Não, porque eu ainda tava morando com os meus pais. Eu tinha acabado de formar e tava morando com os meus pais. E todo mundo que me conhecia percebeu tanto que eu gostava de arquitetura, sabe? Tava muito difícil contar pra todo mundo que eu queria desistir disso. E aí eu não queria pressão também, sabe? Pensar assim, gente, eu não tinha base, eu estudei em escola pública a vida inteira, tipo assim, não tinha recurso, sabe? E falar que eu queria passar em medicina pra mim era tipo assim, não sei, sabe? Quando é uma coisa tão assim que não parece possível. E aí eu não queria, tipo, a pressão de todo mundo em cima de mim. Eu não queria aquelas perguntas, e aí, como é que tá? Porque tava péssimo no começo. E eu não queria sentir essa pressão, não queria nada disso. E aí eu contei para 3 pessoas. Eu contei para minha mãe, porque eu morava com ela e eu devia um mínimo de satisfação, já que eu queria sair do meu trabalho. E contei pro meu namorado, porque ele ia passar todos os finais de semana comigo estudando. Uhum. E contei pra uma amiga minha, sabe? Todos eles me deram o maior apoio do mundo. Eu não tenho, assim, do que reclamar. Eles me deram muito apoio mesmo. Mas eu não queria contar mais, sabe? Eu queria fazer assim, com menos pressão possível, porque já era muito difícil o ano de vestibular. Aí eu não queria aumentar a pressão. Sim, com certeza. Imagina todo mundo perguntando, e aí, como foi? Já passou? Pois é, e até depois que eu passei, todo mundo ainda pergunta, nossa, mas você desistiu de arquitetura? Você não vai fazer mais arquitetura? E a arquitetura?
E aí eu não queria isso nesse processo, sabe? Agora é mais simples falar, tipo, não, agora não mais. Mas enquanto eu ainda estava começando a estudar, eu ainda tinha muita dúvida. Eu ficava pensando, eu tô ficando velha, eu não sei se isso é a coisa certa. Eu vou formar muito mais velha ainda. Então eu ainda estava muito receosa, sabe? Eu não queria aumentar mais dúvida para esse processo todo. Sim. E você decidiu, você estava com quantos anos? Pra fazer. Pra fazer o vestibular de medicina. Eu tô com 27 hoje, então acho que 25. Sim. É bem legal trazer você aqui, porque, assim, muitas perguntas sobre isso. Eu ainda tô me sentindo um pouco... Eu fiquei feliz de saber que tem mais alguém próximo da minha idade aqui. Mas eu ainda me sinto um pouquinho velha, sabe? Mas uma coisa que muitos amigos meus falaram comigo, a minha amiga falou comigo, muita gente falou depois. Eu vou formar com 33, se for direitinho. E eu vou chegar nos 33 de qualquer forma, se Deus quiser. Então, é melhor eu chegar fazendo alguma coisa que eu quero do que Pronto. fazendo outra coisa, né? Falou tudo. Aí foi meu gás. É isso, ou viver também mais uns, sei lá, 50, 60 anos, arrependida por não ter ido atrás. tentado. Eu ia ficar com isso na cabeça há muito tempo. Eu ia ficar assim, nossa, e se eu tivesse parado? E se eu tivesse tentado? Porque eu ainda não tinha nenhuma... Eu entendo que é mais difícil para quando você tem uma família, você tem umas obrigações, é mais complicado. E eu não estava nessa posição. Então, eu tive esse privilégio de poder falar que eu não queria mais trabalhar. E poder só estudar, sabe? E aí foi muito bom pra mim, deu certo. Sim, com certeza. Tá, e aí, me conta então. Você decidiu, você contou para poucas pessoas, 3 pessoas queridas, e aí, quais foram os próximos passos? Então, aí eu comecei a procurar vários cursinhos para poder estudar. E eu tava dando aula de inglês em casa para poder pagar todos esses cursinhos que eu queria estudar. Eu comprei muito cursinho que eu não devia. Porque eu tava muito perdida. Ninguém perto de mim tava falando de Enem. A minha roda de amigos, o meu convívio, já são pessoas mais próximas da minha idade. Então, não tinha ninguém que tava no ensino médio pensando em vestibular, nada disso. Então, eu fui pesquisando na internet, procurando para poder ver o que eu ia achar. E aí, eu assinei muita coisa. Teve vários, assim, que eu me arrependo. Hoje não, porque deu certo. Mas, assim, eu devia ter tido um pouquinho mais de orientação. E aí, eu comecei a estudar pelos que eu assinei. E aí, eu tava muito atolada com o cronograma. Eu tava, tipo assim, extremamente atrasada. Eu tava ficando desesperada. E foi aí que eu achei o seu. E aí, foi aí que eu consegui respirar de novo. Porque eu tava muito atrasada com o cronograma. E eu tinha bastante tempo livre, sabe? Não era pra eu estar tão atrasada. Só que eu não sabia administrar. E aí, foi embolando tudo. E aí, eu te achei. Graças a Deus. E aí, eu consegui organizar tudo de volta. E aí, foi assim, eu estudei todos os dias. Eu estudei de segunda a segunda mesmo. Até domingo, sábado, Até estudava. domingo. Porque estudar não era difícil pra mim, sabe? Eu gostava de sentar e estudar. Eu tinha muita dificuldade, tinha muita coisa que eu não sabia, mas quando eu aprendia alguma coisa, dava certo, eu ficava animada e aí eu queria ir pro próximo. Então não era difícil pra mim. E também era a única obrigação assim que eu tinha, sabe? Então eu podia sentar na minha casa no domingo de manhã e estudar, que não tinha problemas. Eu não tinha por que não fazer isso. Só que aí eu fazia de segunda a sexta as matérias novas e a parte mais pesada. No sábado eu ia fazendo as revisões e domingo eu estudava coisas mais tranquilas, sabe? Coisas que assim que eu gostava, que era mais tranquilo pra mim. Mas aí eu estudei todos os dias. E assim, quando você estava estudando, o que era mais difícil e o que era mais fácil? Nossa, matemática era difícil demais. Matemática e as áreas das exatas todas, ciências da natureza, era muito difícil para mim. Biologia nem tanto, mas química e física era muito difícil. E matemática também era muito difícil. Eu tinha muita dificuldade, eu errava muita conta boba, eu errava muita coisinha assim por falta de atenção, falta de prática, falta de conhecimento, falta de tudo. E aí foi onde eu tive mais dificuldade. A parte de histórias e geografia foram mais tranquilas porque eu já tive mais debates sobre isso na própria faculdade. Não voltado para o Enem, mas eu conseguia debater mais essas coisas. E filosofia eu tive que aprender do zero. Literatura também foi assim... Foi uma coisa meio doida, mas deu certo.
Ah, e aí, então, baseado na sua dificuldade, você foi focando mais em matemática? Como foi? Fui. E aí, eu peguei a parte de quando você falava dos cronogramas. Você dava algumas opções de cronograma para quem queria mais, para quem tinha que focar em exatas, essas coisas. E aí, eu peguei essa parte desse cronograma. E aí, eu fiz matemática. Eu fazia matemática de segunda a sexta, todos os dias. E eu fazia física, química e biologia também. E aí, as 3 matérias, eu intercalava ela todos os dias. Mas eu cheguei a estudar 4 matérias por dia. Porque eu tinha bastante tempo. E aí eu intercalava elas, eu dei muito foco mesmo nessa parte. A parte de humanas e de linguagens eu deixava para a noite, quando eu estava mais cansada, ou então para o final de semana. Tá. Então, isso você estudava várias horas por dia, assim. Você estudava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Eu intercalava com os horários que eu tinha que dar aula. Mas eu dava aula em verdade. casa. Sim. Então era mais tranquilo. Eu podia parar 20 minutos antes, comia alguma coisa e dava aula. Sim, você dava aula para criança, para adulto? Para adulto. Legal. E eu consegui ter vários horários de descanso, sabe? Porque às vezes antes eu estava estudando o dia inteiro e parecia que nada rendia e eu não parava nunca. E depois do cronograma eu conseguia parar, então eu tinha vários horários de descanso bem definidos e aí eu não voltava pesada, sabe? Com a cabeça fervendo para outra matéria. Ah, tá. Depois que você pegou o cronograma no Sniper. Uhum. Priorizando lá as principais e não tanto tempo e colocando um intervalo. E aí foi direitinho, foi aí que deu pra ir. Aí eu parei de atolar matéria, de atolar exercícios, essas coisas todas, finalmente. Esse estudo de aula, questões, revisão, né, lista Sniper, essas coisas, você fez no primeiro ano? Como foi? No primeiro ano de estudos? Eu fiz só nesse ano que passou, no primeiro. No 2020? No 2021. No 2020? 2021. Porque 2020 eu estudei só 6 meses. Ah, tá. Sim. Tá. E aí, no 2020, eu comprei um curso, que era um curso que via todas as matérias de exatas bem rápido. Eram uns aulões de 3 horas, só para saber o que estava acontecendo. E aí, eu estudei no ano passado, que aí eu consegui fazer o cronograma, consegui fazer tudo direitinho. E aí, eu segui o cronograma. Tá. E aí, em algum momento, passou a ser mais provas antigas? Passou, e devia ter sido antes. Devia ter sido antes. Depois que eu peguei e comecei a ver as mentorias que estavam tendo no Sniper, eu via a necessidade de ter menos aula, fazer menos aula. E antes eu fazia muita. Tinha aula de história que eu via de 2 professores diferentes, porque eu ficava assim, vai que aquele professor não falou uma coisa que eu precisava saber. Então eu via muita aula e isso me atrasou bastante. E aí depois eu passei a fazer mais exercícios. E aí eu vi a matéria que eu precisava ver, porque eu não lembrava da matéria, porque eu não lembrava mais do ensino médio, tinha passado muito tempo, mas aí eu fazia muitos exercícios. E aí quando chegou no finalzinho do ano, eu adotei aquela parte do dia A e dia B, que aí eram só provas. E aí eu fiquei o último mês só fazendo provas. Eu queria ter ficado os últimos 2 meses, só que eu ainda tinha matéria de matemática, de física e de química que eu agarrei muito para poder tentar entender e fazer exercícios e essas coisas. E aí eu consegui ficar só o último mês. Mas foi nesse último mês que eu percebi, por exemplo, que a prova de humanas, ela não era como as questões de simulados que eu fazia, sabe? A prova de humanas era bem mais simples, ela tinha uma outra estrutura, pelo menos no Enem. A de história, a de geografia, a de filosofia, elas tinham outra estrutura do que as que eu estava fazendo os exercícios antes. E, pelo menos, ainda bem que eu fiz com um mês antes, porque foi aí que eu consegui perceber e me adaptar como é que a prova ia ser mesmo. Sim, então aí nesse mês antes que foi foco em provas. Total. No último mês antes eu só fiz provas, eu não tinha mais nenhuma matéria, não tinha mais nada. Aí foram só provas, só prova, só prova. Sim, e foi meio cansativo também você fazer provas? Foi mais cansativo do que estudar, do que fazer durante o ano. Porque eu fazia e eu tinha que fazer as revisões das questões que eu errava. E durante o ano, eu conseguia estudar até a noite mais tarde. E no último mês, não. No último mês, eu comecei fazendo 2 provas, dos 2 dias. Às vezes, uma prova de manhã e a outra à tarde. E aí, eu tentava corrigir à noite. Só que eu tava ficando exausta. Isso eu tava ficando muito cansada. E aí, passei a fazer uma prova só e corrigindo à tarde. Sim, nossa, fazer prova... Quando você faz prova, não dá para estudar, sabe, mais de 10 horas por dia.
Faz não prova dá. e corrige. E até 10 era muito difícil. No começo do ano, eu fazia 8, 10, até esse último mês. E eu não tava cansada ainda, não tava naquele ritmo cansado. Aham. A prova que cansou muito. Aí a prova eu tinha que fazer uma prova só, de um dia. E aí eu revisava, fazia as questões que eu errei, procurava mais questões do tipo que eu tinha errado. Era mais cansativo. Mas também você aprende bastante, né? Nossa, Analisa você aprende erros. muito mais, muito mais. E você começa a perceber que as questões, elas são parecidas, sabe? Elas têm uma estrutura muito parecida. E aí você começa a perceber certas maldades que você não tinha percebido quando você vai fazendo as questões separadas por tema. E aí isso me ajudou muito, porque tinha muita questão que eu percebia que era uma estrutura muito parecida com as que eu já tinha feito antes, sabe? Isso acontecia muito em matemática. Matemática tinha muita questão de, sei lá, 2019 que tinha aparecido em 2013, só que com um outro contexto, mas era a mesma resolução. Então, o fazer provas foi muito mais eficiente. Sim. E você fez só Enem nesse mês? Eu fiz todas as do Enem, eu acabei com as do Enem. Eu fiz todos os simulados que eu achei. Aí eu fiz simulados do SAS, fiz simulados do Bernoulli, do Somos. E fui fazendo vários. Vários. Fui fazendo todos. E aí, quando acabava todos os do ano de 2020, eu fui para os anos anteriores. Porque eu fui fazendo simulados também no decorrer do ano. Eu só não fui fazendo todos os dias. Aham. Mas eu fazia eles nos finais de semana, no sábado, no domingo. Para matemática, eu também comecei a fazer as provas de matemática antes, porque a matéria tinha acabado antes. Então, eu fui usando mais as provas mais pro meio do ano até o final. E aí, quando elas acabaram, aí eu fui passando para os simulados. Sim. E você fez provas de vestibulares também? Não, porque o meu foco, ele era só o Enem. Ele era só mesmo o Enem. E aí eu queria o mais parecido com o Enem possível. Eu não queria divergir, sabe? Aham. E as provas, alguns vestibulares, eles eram mais difíceis. E aí, quando eu pegava umas questões dessas de matemática que eram mais difíceis, eu ficava muito desestabilizada. E aí eu pensei, às vezes não compensa pra mim ficar desestabilizada agora, sendo que não é nenhuma possibilidade pra mim tentar uma FUVEST, por exemplo. E aí eu preferi fazer só as questões do Enem e de todos os simulados que eram pro Enem. Sim. Bem focado, então, na prova do Enem. Bem focado para a prova do Enem. Tá. E aí, nesse período, teve alguma coisa que foi difícil pra você? Eu tinha dificuldade mais em matemáticas, assim, sabe? Aham. E aí eu tinha que ficar fazendo e refazendo várias vezes. Eu tinha que entender por que eu errei. Eu não conseguia entender muitas vezes por que meu raciocínio estava errado, sabe? Eu via que a resolução não era essa, mas eu não entendia por que a minha não podia também, onde que estava o erro. E aí foi essa mais as partes mais difíceis. Mas fora isso, eu acho que eu tive muita sorte. Eu consegui ir mais tranquila, sabe? Durante o ano. Eu não tive nenhum estresse do tipo, não aguento mais. Isso não chegou a Aham, acontecer sim. comigo. Que bom, sim. Então você foi mais equilibrada, você teve apoio, né, do seu namorado. Tive, ele Sua mãe, sua estudou amiga. todos os finais de semana. Não faço a menor ideia do quê. Mas ele estudou também. E aí foi bom, foi bastante importante. Quando eu tava muito cansada, ou eu tava pra baixo, era bom porque aí tinha alguém pra assim, não, vai mais um pouquinho, ou vai que dá certo. Então, contar pra alguém foi importante pra poder ter um mínimo de apoio, sabe? E aí isso me ajudou bastante. E tá. E aí, então, foi essa preparação com provas. Uhum. Já pertinho, antes foram os assuntos. E tem alguma coisa assim que você se orgulha que você fez certo? Nossa, eu fiz tudo o que eu podia fazer, sabe? Essa parte do estudar de segunda a segunda é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. Porque, claro que não foram todos os domingos que eu estudei. Claro que teve um domingo que eu não fiz alguma coisa, ou teve um sábado que eu não fiz alguma coisa. Mas quando eu podia fazer, eu fiz. E aí, isso me deixava mais tranquila para aquele dia que não dava de jeito nenhum. E eu fui realmente tentando achar onde é que estavam os meus erros, sabe? Então, eu fico feliz de ter continuado nesse caminho, de não ter... Eu fiquei com muita dúvida se isso era pra mim. Se eu não devia continuar na carreira que eu tava, se eu não devia continuar naquele rumo que eu já tava. Eu tava trabalhando, eu fiquei com muita dúvida. Então, eu fiquei muito feliz de ter me mantido nesse percurso. Sim. Nossa, imagino.
Uma dúvida muito existencial, uma dúvida muito profunda, né? Eu ficava, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu fiz intercâmbio em arquitetura, sabe? Eu eu amo arquitetura de paixão. Só não amei a prática aqui. E aí, a realidade do curso de arquitetura na faculdade é muito diferente daquilo que é a prática da arquitetura, sabe? E aí, eu levei um choque, assim. E aí, eu não tive vários, tive uns 2, 3 empregos na área, sabe? Eu falei assim, não vai ser pra mim. E aí, essa foi pra mim foi a parte mais difícil de todo o processo. Que foi falar que eu não queria fazer o curso que eu tinha decidido e achei que ia ser pra vida toda. E que você gostava tanto. Nem que eu gostava nossa, demais, assim, muito, muito mesmo. Eu gosto agora de estudar sobre arquitetura, sabe? Não que eu vou fazer isso, que eu não vou ter mais tempo. Mas eu gosto muito, acho maravilhoso. E essa foi, o falar que essa não era a minha carreira, foi a parte mais difícil. Tá, mas agora você já tá medicina, Ru. Super! Agora eu tô completamente, 100%. Eu não consigo dispersar assim, sabe? Eu não consigo ter vários objetivos de uma vez. Eu preciso ter um só. E aí eu acho que isso me ajuda muito. Quando eu tenho um só, fica mais fácil para mim focar. Por isso que eu nem fiz tantas outras provas de outros vestibulares. Porque se eu tivesse o objetivo de só entender uma prova e como é que ela funcionava, para mim funcionava melhor. E aí, então, a redação você foi fazendo também? A redação eu fui fazendo durante o ano. E aí, eu não tive muita dificuldade em redação depois que eu passei a entender como a redação funcionava, sabe? Eu encontrei professores que me ajudaram a perceber a estrutura da redação do Enem. E aí, depois que eu entendi como é que era a estrutura, aí ficou fácil, porque para mim virou uma receita de bolo mesmo. E aí eu não passei a não ter tanta dificuldade, não ter dificuldade mais em redação. Era uma coisa que eu deixava só pro domingo, porque para mim era mais tranquila. Meu problema mesmo estava em matemática e naturezas. Ah, sim. Mas também foi diminuindo o problema, né? Foi, em matemática foi diminuindo bastante. Em naturezas diminuiu tanto que deu para diminuir e passar. Mas eu não iria para um curso de exatas, assim, não daria para mim. Mas foi diminuindo bastante. Matemáticas, eu precisei de um professor que soubesse me ensinar. E aí, quando eu achei, aí eu consegui evoluir mais. E no de matemática, eu fazia várias questões durante o ano. Então, isso me ajudou bastante. Uhum. Você fazia professor particular? Não, eu peguei todos os cursinhos Todos foram online. Certo. Você nem chegou a cogitar cursinho presencial? Não, porque eu não queria perder o tempo de trânsito, por exemplo. Eu ia ter que ir de ônibus para casa, então eu não queria perder esse tempo de trânsito. E o cursinho presencial, eu não conseguia voltar à aula se eu precisasse. Eu não ia conseguir avançar a aula quando eu precisasse. Colocar o professor para falar no 2.0 não ia dar. E eu não ia precisar... Eu queria flexibilidade, sabe? Eu não via todas as matérias, por exemplo. E o cursinho, ele te dá todas as matérias, porque ele não é pensando só no Enem. E aí, e pra mim era só o Enem. Então, não tinha por que eu ver uma matéria que não ia aparecer no Enem. E aí, não foi uma opção pra mim. O online foi o que mais deu certo. Uhum. Tá. Você consegue aplicar bem pro que você precisa, né? Uhum. Isso foi fundamental. Tá. Então, não teve... Como você falou que estudava sozinha, não tinha contato com outros estudantes, assim, do ensino médio, quer dizer, que estavam querendo o Enem, você não teve essa comparação, certo? Não, no começo. Porque quando eu assinei o curso de matemática, eles tinham uma comunidade. E aí, na comunidade dos grupos que a gente tinha, aí eles ajudaram bastante, sabe? Uhum. E aí, nessa comunidade desse de matemática, eu tive o contato com os alunos que estavam tentando. E aí, a gente se ajudava com questões que a gente não conseguia resolver. As questões que a gente não conseguia resolver, a gente ajudava. E, vez ou outra, se ajudava também em física, química, das mais de exatas. Elas apareciam lá. E aí eu consegui ficar um pouquinho mais próxima. Então, foi colaboração que você teve. Muita colaboração. Foi, bastante. Então, não teve aquele ambiente de comparação, não. Não, eu não senti isso, sabe? Em nenhum momento. E aí eu vi muita diferença de quando eu tentei o vestibular anos atrás, em 2012. Porque parecia que estava competindo com todo mundo, sabe? E agora não. Agora, eu acho que justamente por ser online e ser pessoas de vários lugares, nem sempre aquela pessoa que está tirando sua dúvida está tentando a mesma faculdade que você. Eu acho que ela fica mais tranquila também, sabe? Uhum. E também não adianta nada
aprenda. É melhor, quando você ajuda outra pessoa, você tá aprendendo no processo. Sim. Tinha muita questão que eles mandavam, e se eu tentasse resolver, eu via, nossa, eu consegui resolver, e você mandava. Nossa, eu não consegui, então deixa eu ver como é que resolve. Então, eu acho que o colaborativo, ele se ajuda muito mais. Eu acho que não precisa ter medo de que, outra pessoa vai tentar pegar a minha vaga se eu ajudar ela. Acho que você não precisa ter medo disso. Se você fizer a sua parte, estudar o que você tem que estudar, você só tem que se preocupar com você. Dá muito trabalho se preocupar com você e com outra pessoa. Não, é demais. Se preocupar com você já dá muito trabalho, imagina. Pois é, não dá pra preocupar com todas as pessoas que vão querer o mesmo curso que você. Sim. E aí foi muito importante. Os meninos, assim, eles ajudaram bastante. Tá. E como foi a sua evolução, assim, de acertos? Eu fiz as planilhas, né? Eu lembro que no Sniper tinha a sugestão do Norton. Era o Norton? Do Notion. Isso. E aí tinha da questão dos acertos para poder. E eu lembro que tinha isso pro começo, para fazer meio que um nivelamento de como é que ia começar. Eu usei ele durante o ano todo para poder ver quais eram as questões que eu errava. E aí eu organizei a tabela e separava por matéria e por tópico. Eu errei tantas questões de física, tal tópico. E aí, nos finais de semana, eu fazia as listas de revisão desses tópicos, que eram os que eu tinha errado mais. E aí, eu conseguia ver os meus acertos, onde eu estava melhorando, se eu tinha conseguido suprir a lacuna daquele tópico, e as que continuavam ainda. E aí, eu conseguia ver, nossa, eu estou melhorando. Ou, eu ainda estou muito agarrada nisso. Então, eu consegui perceber o avanço durante o ano. Uhum. E assim, na semana do Enem foi tranquilo? Ou como foi? Acho que foi o mais tranquilo que dava pra ser. Não foi muito não, mas foi mais. A primeira semana eu continuei fazendo todas as provas. E aí eu foquei bastante nas provas que eu teria no final de semana. E fiz um pouco ainda das de matemática. Porque eu fiquei com medo de... Matemática era meu maior problema, sabe? E era a matéria que mais pontua depois da redação. Então, eu não queria dar um passo para trás exatamente bem pertinho da prova. Então, eu continuei fazendo provas e fui para a prova do Enem como se tivesse sido mais um simulado que eu estava fazendo. E aí, eu consegui na medida do possível, tranquila. Sim, Nunca vai ser... Nunca é 100%. Né? E aí, da primeira para a segunda semana também deu para levar? Deu, e aí eu continuei fazendo, eu estudei até sexta-feira. Aí sábado eu revisava algumas coisinhas, olhava. Mas olha, você não parava. Eu não parei. Eu tinha tempo e eu tinha disponibilidade, sabe? Eu não tratei isso como uma coisa penosa pra mim. Como eu não fiquei naquele... não foi um sacrifício, sabe? Eu não via isso como um sacrifício, como uma coisa penosa. Eu tinha muita dificuldade. Mas não foi... Eu não pus nada negativo na minha cabeça em relação a esse processo. E aí eu conseguia ficar mais tranquila, sabe? Não era pesada, fritando para poder tentar resolver uma questão. Eu consegui ir mais tranquila. Eu acho que o que me ajudou foi porque eu já tinha uma graduação, sabe? Então, tipo assim, eu não tinha o peso de... Nossa, é agora ou nunca. Porque eu já sei que eu tive esse peso lá atrás e 6 anos depois eu descobri que não era isso que eu queria fazer. Então, eu acho que o meu psicológico estava um pouquinho melhor do que há tanto tempo atrás. Não era mais um agora ou nunca para mim. Eu fui assim, eu posso ir com calma, eu posso ir tentando no meu ritmo até ver onde dá. E você foi por esse caminho de gostar também, né? De gostar de estudar. Eu gosto bastante, assim, eu gostava muito. E às vezes eu fui descobrindo as coisas que eu não lembrava, de biologia, física e química, e eu ficava comentando com as pessoas assuntos do cotidiano, sabe? Sabe por que isso tá desse jeito? É por conta disso. Uhum. E aí eu conseguia praticando isso, eu trazia aquilo que eu tava aprendendo pro meu cotidiano. E aí foi ficando legal, foi ficando bastante gostoso. E até é bom no Enem, né? Que ele cobra... era ótimo! Era ótimo, porque o Enem é muito contextualizado. E aí, eu consegui aplicar, sabe? O máximo que eu consegui aplicar da matéria, principalmente de naturezas, pro cotidiano. Por que essa água ficou quente? Coisas assim, sabe? Por que eu tô sentindo frio? As coisas mais simples, que eram as coisas que o Enem trazia, eu aplicava e eu falava e conversava com as pessoas. Teve uma questão do Enem de 2020 que aconteceu em janeiro, que foi a do carro, do raio que caiu no carro. E foi uma das questões que eu tinha conversado, sabe? Explicado pro meu namorado. Sabe o que você tem que fazer? E a questão tava lá. Então, assim, eu falei, nossa, não acredito. Ela tá aqui. Então, isso me ajudou muito. A aplicar o máximo no meu dia a dia. E ficou mais leve também.
Sim. E você fazia exercício físico também? Então, eu comecei, mas aí eu parei, sabe? Eu fiquei preocupada em estar perdendo tempo. E eu devia fazer, porque agora se eu subo uma escada, por exemplo, eu fico assim, morta. E eu sentia que eu tive que trocar a minha mesa, tudo isso para poder não sentir dor nas costas, sabe? Se eu tivesse. Eu queria ter feito, mas eu não fiz. Mas eu acho que eu devia ter feito. E eu aconselho todo mundo a fazer. Porque você tem uma. Você descansa mais a mente, sabe? Eu acho que você fica mais preparado, até fisicamente e mentalmente, para poder vir numa batalha de 8 horas de estudo, 7 horas de estudo. Você precisa ter um pouquinho de preparo físico para isso. Agora vamos fazer exercício na medicina, então, né? Agora a gente vai, porque agora eu vou ficar sentada mais horas. Então agora eu preciso de todo jeito fazer exercício físico. Agora eu vou voltar. Já tô voltando aos pouquinhos. É isso aí. Não precisa ser brusco também, né? Agora vai aos pouquinhos, mas aí eu vou voltar, porque eu acho que é importante mesmo. E eu não quero ser uma médica que não faz exercício físico, né? Não pode. Você tem que Não seguir. pode. Né? Eu faço o que eu faço. Pois né? é. E tem que ser. E assim, então você, vamos pensar, você saiu da arquitetura, né? E pense em alguém, por exemplo, nas pessoas que estão em um curso, já acabaram, estão na faculdade pensando em sair e fazer outro curso. O que você acha importante, assim, ou dica que você daria para uma pessoa? Pensa em você lá atrás. Ai, saio dessa profissão que eu gosto, vou para outra completamente nova. Eu sinceramente, se eu tivesse terminando o curso, eu terminaria, sabe? Se eu tivesse no 7º, no 8º período, eu terminaria o curso. Porque ia ser só mais um ano. E eu acho também que, por exemplo, para eu ter conseguido me comprometer com 1 ano e meio de estudos, requeria uma responsabilidade, sabe? Eu tinha que ser muito responsável. Então, se eu faltava só 1 ano ou 6 meses para acabar um curso, eu pegaria essa responsabilidade. Eu falaria assim, não, 6 meses, 1 ano, vou terminar isso aqui. E aí, se não... Eu terminei e aí eu começo outra coisa, sabe? Se eu tivesse no comecinho e descoberto que não era pra mim, aí você tá com 18 anos. Principalmente quem tá com 18 anos, você tá descobrindo o que você quer ainda. Então, com 18 anos, 20 anos, aí eu pararia, sabe? Agora, terminando um curso, faltando 1 período, 2 períodos, eu, Priscila, não ia parar. Mas se eu tivesse no comecinho, aí eu pararia e tentaria outro. Porque, às vezes, depois que eu terminei a faculdade, vai ter períodos que são muito difíceis, sabe? E eu tive períodos na arquitetura que eu não gosto, períodos que foram, tipo assim, chatos. E às vezes a gente acha que a gente não quer esse curso porque o curso tá chato, porque não tá uma matéria que a gente gosta. E nada vai ser 100%. Então, se eu estivesse no finalzinho, eu terminaria. Mas no comecinho, aí eu mudaria. Porque no comecinho você tá descobrindo ainda o que você quer. Aham. E o que fez, assim, você bater o martelo e falar, não, é medicina que eu quero? Foi essa vivência de hospital. Foi essa vivência de hospital, sabe? E aí, ficar indo... E eu ia pra UPA. Porque... Por condições financeiras mesmo, sabe? E eu ia pra UPA e eu via como é que era aquela situação. E aí, eu comecei a me sentir muito inútil. Comigo e na minha profissão, sabe? Eu sei que a arquitetura, ela consegue trabalhar de forma a ajudar outras pessoas. Só que não era o que eu pessoalmente gostava na arquitetura. Não era aquilo que me encantava na arquitetura. E aí, essa rotina de estar precisando de uma outra pessoa e ter alguém para poder me atender e cuidar de mim, foi o que fez diferença para mim, sabe? E eu queria ser essa pessoa também para outra pessoa. E aí, foi aí que eu decidi assim, não, eu quero tentar a medicina. Eu falo assim, que eu fiz arquitetura para mim, e que medicina eu quero tentar fazer para outra pessoa, sabe? Para todo mundo que eu vou ter que tratar, para todo mundo que eu vou ter que lidar. Sim, que bonito isso. Eu vou me manter firme. Eu tô assim, rezando pra conseguir me manter firme nisso, sabe? Porque eu senti muito. É muito difícil quando você tá vendo tanta gente. Um ambiente de UPA é um ambiente muito complicado. Muito complicado. E aí eu ficava me sentindo, tipo assim. Nossa, eu não tô fazendo nada, sabe? É claro que você tem várias outras formas de ajudar as pessoas. Mas foi pra isso que me chamou. E eu fiquei assim, não tô fazendo nada. E aí eu queria fazer alguma coisa. E aí eu espero conseguir seguir nesse caminho.
E aí, quando saiu o resultado, aí você contou pra todo mundo. Contei! Aí eu contei. Eu contei para as pessoas que eram mais próximas de mim, né? Contei para as pessoas que eram mais próximas de mim. E aí essas pessoas contaram pro resto do mundo. E aí todo mundo ficou feliz, graças a Deus. Ficou todo mundo muito surpreso também. Mas todo mundo ficou feliz, graças a Deus. Você passou na UFMG, né? Medicina na UFMG. Eu fiz arquitetura lá. E aí passei lá de novo. Voltei para casa. Olha só. Pois é. Tentei sair da UFMG, mas ela não saiu de mim, não. É o mesmo. Pois é. É o mesmo refeitório, tudo? Não, porque a arquitetura é aqui perto. A arquitetura ela é separada. Mas aí a medicina é no saúde ou no campus. Então vai mudar um pouquinho. Só o campus que já é de casa. A de medicina ainda não. E teve festa? Quando saiu o resultado? Teve! Comemoramos bastante lá em casa, assim. A gente comemorou bastante. Todo mundo ficou muito surpreso, né? Porque eu contei só quando passei, quando saiu a nota. E foi uma coisa super de última hora. Mas foi bem legal. Então, assim, eu perguntei de coisas difíceis, foi tranquilo. Não, foi tranquilo, não vamos dizer que foi tranquilo, mas foi equilibrado. Foi equilibrado. Foi na paz. Foi. Eu imagino, o meu primeiro ano de Enem foi muito pior, sabe? Mas esse ano eu tive ter colegas, ter esse grupo, sabe? Foi muito importante. Foi muito bom. Eu acho que às vezes as pessoas elas ficam com medo de procurar ajuda, quando elas estão com dificuldade e tudo mais. Só que quando você procura, você acha alguém para te ajudar, sabe? E isso foi muito importante. Esse grupo de pessoas me ajudou bastante. E como que foi esse grupo? Foi do curso online? Foi do curso online de matemática. A gente tinha um suporte no Telegram para tirar dúvidas. E a gente tirava dúvida com os professores e as pessoas, os monitores, os alunos se ajudavam. E aí os alunos criaram um grupo à parte no WhatsApp para poder manter e continuar. E aí foi uma iniciativa bem natural mesmo, dos próprios alunos. E vocês se ajudavam? Olha só. E aí você falou lá que passou? Falei que passei. E bastante gente passou, o que deixa a gente bastante feliz. Muitas outras pessoas não passaram, infelizmente, mas elas vão continuar, sabe? Elas ainda estão no pique para continuar. E agora você tem um Instagram que você quer falar dicas ou não? Eu tenho, é o meu próprio, é o Prituzani. E eu resolvi abrir ele, na verdade, porque um dos professores, professor de matemática, ele tinha me marcado em uma das publicações, daqueles feedbacks que a gente dá para o curso, sabe? No finalzinho. E aí, muita gente me procurou por conta desse feedback, sabe? Por conta de... Eu estava muito tempo sem estudar, eu não sabia mais da matéria, eu tive muita dificuldade em matemática. Então, muita gente me procurou para saber como é que eu estudei. E eu acabei passando num tempo rápido, sabe? Eu estudei pouco tempo para medicina. Sim. E aí, muita gente me procurou. E aí, eu fiquei super feliz. Foi muito legal. E aí, eu consegui falar como é que foi pra mim, sabe? Eu consegui falar o que funcionou pra mim, o que não funcionou pra mim. E aí eu tive um retorno bem legal, sabe? Das pessoas. Tinha gente que me procurou que tá assim, nossa, eu tô me sentindo mais velha também, sabe? Não sei se eu continuo. E assim, e como eu também tô mais velha, 27, eu acho que não tem ninguém na minha turma agora que tem 27, é geralmente 20 ou até 23, sabe? Então eu acho que alguém mais velho, essas pessoas, elas não estão se sentindo tão de lado, sabe? Não, então talvez dá pra mim também. E aí eu gostei muito disso, gostei bastante de poder ajudar nesse ponto, sabe? Sim, com certeza. Inspira e mostra que é possível para qualquer idade. E é possível. E assim, é possível com pouco tempo. Eu não achava que fosse possível com pouco tempo, sabe? Eu estava preparada para estudar 3 anos para medicina e olha lá. Porque é isso que muitos professores falam também. Que você vai ficar estudando anos para passar, porque é muito concorrido e tudo mais. E eu pensei, nossa, minha base, eu vim de escola pública. Então, assim, eu com certeza eu vou ficar muito tempo estudando. Só que depois que eu consegui organizar as coisas, sabe? Que eu fui seguindo aquele planejamento... Aí eu não precisei ficar 3 anos. Coisa Ai, boa, né? Ótimo, então ótimo. O Sniper foi bom. Nossa Senhora! Foi maravilhoso. Eu tava muito atolada com a matéria. Ele foi, assim, muito diferencial, sabe? Muito mesmo. Eu fico muito agradecida pelo curso. Nossa, muito agradecida mesmo. Muito obrigada. Porque eu não conseguia me organizar.
E eu achava que eu conseguia, sabe? Eu achava, eu vou seguir o cronograma que eu tenho aqui e eu vou conseguir fazer as coisas. E não era assim que acontecia. E eu achava que eu tinha que ver a aula. E eu não tinha que ver tanta aula igual eu tava vendo, sabe? E aí eu tava estudando muito errado. Então, quando eu comecei a estudar de forma direcionada, sabe? Direitinho, foi o que eu consegui avançar. E aí deu pra passar com pouco tempo. Sim, com certeza. Foi. Vamos pegar um exemplo assim, o estudo mais errado que você teve, me conta, e depois um contrário. O mais errado que eu tive foi com história. Porque eu via a aula e não satisfeita, eu ia ver o mesmo tópico de aula com outro professor para poder ver se ele tinha falado tudo que o outro tinha falado. E aí, esse foi o mais errado de todos. Eu vi a aula de história 2 vezes, o mesmo tema com 2 professores diferentes. E aí, outra coisa que me atrapalhava muito é que eu fazia todos os exercícios da apostila. E aí, eu tentava fazer todos os exercícios da apostila e não dava tempo de fazer. E aí, eu fui acumulando. E aí isso daí foi o que deu super errado. Super errado. E aí, depois, quando eu comecei a ver os tópicos e fazer muito mais exercícios, que foi o que eu fazia em matemática eu fazia exercícios todos os dias. Todos os dias eu fazia exercício de matemática. E aí, foi onde eu consegui avançar mais. Foi quando eu consegui estudar direito, sabe? E aí, quando eu errava... uma coisa que fez muita diferença pra mim foi sabendo que eu tava errando, sabe? Eu errava, eu tinha que entender por que eu tava errando aquilo. E antes, eu só via, essa aqui é a resposta certa. Aí eu achava que eu sabia que eu tinha entendido. Só que eu não tinha entendido nada. E aí depois, quando eu comecei a corrigir direito as questões, eu comecei a avançar mais, sabe? Porque eu falei assim, eu errei isso por conta disso, disso, daquilo. Isso tá certo por conta disso, disso, daquilo. Saber por que eu tava errando me ajudou muito. E não só saber aquela resposta é a certa e pronto, sabe? Essa parte de revisar o que eu tava errando, eu fiquei bastante tempo nisso. Mas foi onde fez mais diferença pra mim. Porque, às vezes, o que eu fiz em 2020 foi... Eu fiz muitos exercícios um depois do outro. Só que eu corrigia muito por alto, sabe? Eu corrigia o gabarito. E isso não resolveu minha vida. Isso não mudou nada pra mim. Porque eu só tinha uma carga muito grande de exercício. E o que eu errava, eu continuei errando. E aí, depois, quando eu comecei a corrigir os exercícios direito... Aí foi quando eu comecei a estudar direito. Se eu não tivesse passado esse ano, eu ia ficar só por conta de simulado. No ano seguinte? Eu ia ficar só por conta de simulado e fazendo prova antiga. Não ia ver mais matéria, sabe? Seria só quando eu tivesse aquele... não tô conseguindo fazer esse exercício, não tô entendendo mais nada. E aí eu ia revisar. Mas fora isso, ia começar já desde o começo. Só com simulado e prova. Sim, sim. Mas não vai precisar. Não vai. Não vai precisar. Graças a Deus. E o lado bom, assim, que você vai continuar aqui, né? Vou continuar aqui. Eu até queria eu tinha pensado em ir para outra cidade, sabe? Eu pensei em ir para Floripa. Só que aí eu fui e conheci Floripa, sabe? Eu fui para a cidade, só que aí eu gosto mais da faculdade de medicina daqui. E aí vai me ajudar financeiramente também, porque lá eu ia ter que me virar para poder me sustentar e estudando o dia inteiro ia ficar difícil. Então aqui eu vou conseguir me manter aqui. E assim, a gente já tá acabando. Tem alguma coisa assim que você gostaria de falar? Eu só quero agradecer. Muito, muito mesmo, muito mesmo. O seu curso e as mentorias são muito boas. Elas fizeram, assim, um super diferencial, sabe? E não era coisa que eu não via muita gente falando. Era muito um cronograma de cursinho e você segue, você tem que estudar assim para passar. E quando eu parei de estudar desse jeito que eles estavam falando para eu estudar, foi quando eu consegui avançar mesmo. Então, assim, isso fez muita diferença para mim. Eu vim de escola pública, eu tive uma educação muito falha e eu não lembrava mais da matéria, sabe? Então, eu realmente não achei que desse para passar com 1 ano estudando pro Enem. Não achei que dava, não para medicina. E fez toda a diferença do mundo para mim mesmo. Muito obrigada, mesmo. Obrigada também. Nossa, adoro esses depoimentos, assim, porque a gente também só trabalha online, né? E a gente não vê as pessoas. Então, para mim, é maravilhoso eu poder entrevistar, sabe? E ver, assim, que, nossa, é bom, faz sentido o método que a gente tá falando. Faz todo sentido do mundo.
ele assusta no começo, sabe? Ele dá uma assustada quando você pensa assim, eu tenho que fazer maratonas. Isso dá uma assustada, pensar, tipo, nossa, eu vou ver toda a matéria e depois que eu vou fazer exercício, eu não vou lembrar do começo da matéria. Isso assusta. Só que aí quando você faz e você começa a ver que tá dando certo, que você consegue resolver os exercícios, nossa, dá uma aliviada, assim, nossa, dá certo. Então foi muito bom, mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. E, nossa, tudo de bom para você na sua nova profissão, né? Obrigada. Na medicina. Muito obrigada. Faculdade e, assim, só coisas boas pela frente. Obrigada pra você também.